Ontem nós mostramos aqui no Bom Dia Amazônia o caso de um adolescente que assassinou o padrasto a facadas depois de uma discussão. E no início desta semana, outro adolescente foi apreendido em uma escola no bairro São Francisco com uma faca depois de discutir com a diretora. Esses são alguns dos milhares de casos envolvendo adolescentes com infrações criminosas. E para falar sobre esse assunto e como os pais devem proceder diante dessas situações, vamos receber aqui no estúdio o conselheiro tutelar Franco Rocha. Muito bom dia. Bom dia a todos. O Conselho Tutelar recebe muitos casos como esse que a gente acabou de citar? Na realidade, a questão dos adolescentes cometendo diversos tipos de criminalidade, tem aumentado num ritmo extremamente acelerado. E nós precisamos fazer algo rápido, com urgência, para que nós possamos destinar os nossos adolescentes a alternativas mais cabíveis, né? Que tipo de alternativas seriam essas? Por exemplo, com relação aos adolescentes. Na psicologia dos adolescentes, eles acham que cada vez que eles cometerem atos de criminalidade, a impunidade vai prevalecer. Então nós precisamos de políticas, leis mais rigorosas, mais eficientes. Mas também precisamos de políticas que possam atender os adolescentes. Por exemplo, aqui em Boa Vista, há uma demência tremenda com relação à classe política, tanto a nível estadual como a nível municipal. Deveria ter uma união para que nós possamos criar políticas públicas para atender os adolescentes e eles não viessem a entrar no mundo da marginalidade. Por exemplo, é notório e de conhecimento de todos que os traficantes estão recrutando adolescentes para o mundo para a distribuição de droga, para o mundo do tráfico de droga. E até agora eu pergunto, as autoridades competentes, qual foram as políticas públicas de investigação, de combate a esse crime gravíssimo que foi implantado em Boa Vista, em Roraima? Praticamente nenhuma, que eu saiba. Essa é outra questão, a gente vê que tem essa parte do poder público que tem que fazer essa parte, mas também tem a parte dos pais, os responsáveis, como eles, que assim, não tem muito aquele aparato, podem proceder para tentar, digamos, diminuir essa violência que tanto os adolescentes estão praticando no dia de hoje. Por exemplo, com relação ao papel do Conselho Tutelar, é sempre reforçar a autoridade dos pais. Adolescente está em processo de desenvolvimento, então ele tem que entender que os pais são autoridade. A gente faz um apelo dramático aos pais que eles possam ser mais rigorosos, mais disciplinadores, porque criança, logo no princípio, tem que entender que o pai é que determina a educação do filho. Então tem que começar desde a primeira infância a mostrar para as crianças, para que eles possam se tornar um adolescente que venham obedecer os pais. Criança tem que ter horário para dormir, horário para acordar, criança tem que respeitar as pessoas mais velhas, criança tem que ir para a escola, criança tem que fazer as tarefas da escola, criança tem que respeitar os pais, e assim os adolescentes também. Então o Conselho Tutelar, ele faz um pedido especial que os pais possam rever a forma de educação, a forma de colocarem as disciplinas, as regras nessa questão. Outra questão também, a gente vê muita questão da estrutura familiar, Às vezes os pais deixam um pouco de lado a educação do filho, como você bem falou, a disciplina, até a questão do respeito mesmo, e aqueles jovens acabam crescendo sem ter digamos assim, um exemplo para seguir, Alguma coisa assim para se espelhar, digamos. É verdade. Nós sabemos que o ato de ser pai ou ser mãe é um ato de responsabilidade e de amor. Então é preciso que os pais possam dedicar uma atenção especial aos seus filhos. Nós sabemos que a rotina do trabalho do dia a dia impede que muitos pais estejam em casa para observar os seus filhos, para orientar os seus filhos. Mas é importante que os pais possam dar uma atenção especial. Agora, na minha opinião, o poder público precisa também criar políticas públicas eficientes que possam atender os adolescentes nesse aspecto aí. Eu acharia conveniente também que houvesse na sala de aula educação para que os adolescentes pudessem receber, por exemplo, educação com relação ao comportamento do adolescente na sala de aula, em casa. Por exemplo, cidadania seria um curso essencial. E o que nós temos percebido é que a educação tem que partir de casa. Agora, com relação ao conhecimento, tem que vir das escolas, é claro. Mas o apelo que o Conselho faz é que as autoridades que têm poder na mão, muitos são vorazes para conquistar o poder, mas são extremamente dementes e preguiçosos. Muitos políticos, muitos governantes, e deixam os adolescentes entregues na mão dos traficantes, na criminalidade. A violência, por exemplo, que foi citada na escola. Certamente, se averiguar esse adolescente, ele tem um histórico de envolvimento com droga, com galera, com violência. Já é reincidente, certamente. No caso, quem quiser procurar ajuda, o pai que está em casa, a mãe que não sabe o que fazer, até professores mesmo, diretores de escolas, tem que procurar o Conselho Tutelar para ver uma intermediação
aonde procurar, horário, como é que está funcionando aí? Com relação ao Conselho Tutelar, nós nos colocamos à inteira disposição da sociedade. Por exemplo, se o adolescente em casa está sendo extremamente desrespeitoso com o pai e com a mãe, já é uma razão para os pais tomarem medidas. Medidas preventivas. O Conselho está para acolher esses pais, para que a gente possa encaminhar para um assistente social, para um psicólogo e orientar esses pais e esses adolescentes. Porque, na realidade, o Conselho Tutelar, ele é um guardião e protetor da família, da criança, do adolescente. Mas nós precisamos agir no início, no princípio, não depois que acontece o pior, que acontece uma tragédia. Tá ok. Muito obrigado pelas suas informações, pelos conselhos. Até a próxima oportunidade, viu? Obrigado a todos.